Olá, turma do sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de geografia. Começando com a correção da página 330. Localize o estado onde você vive e quais são os principais tipos de vegetação presentes nele. Muito bem, né? Estado que vivemos, Ceará. E o tipo de vegetação que aparece nele, Caatinga. Cena única que aparece no Ceará. Continuando. No município onde você mora, há espécies vegetais como as mostradas nessa página? No caso, a resposta é daqui da Caatinga, né? Sim. Continuando. Página 335. Enumere as definições de acordo com os tipos de vegetação, sendo Caatinga, Campos, Pantanal, Cerrado, vegetação litorânea, Mata dos Cocais e Floresta Amazônica. As restingas e os manguezais fazem parte desse tipo de vegetação. Vegetação litorânea. Localizada ao norte do Brasil, ocupa também áreas de outros países, como Venezuela e Peru. É a floresta com maior quantidade de espécies do planeta. Floresta Amazônica. Localiza em uma área de transição. Suas principais palmeiras são o babaçu e a carnaúba. É a mata de cocais. Ocupa 24% do território brasileiro e tem sido profundamente alterado pelo avanço da agropecuária e pela alteração do solo. Cerrado. Adaptada a condições do clima semiárido, essa vegetação tem espécies que preservam água em sua estrutura, como os cactos. Caatinga. As gramíneas favorecem a utilização dessa vegetação para a atividade pecuária. Campos. E, formada em uma planície banhada pela bacia do Rio Paraguai, apresenta a vegetação de outras áreas do Brasil. É o Pantanal. Então a sequência é 5, 7, 6, 4, 1, 2, 3. Vamos continuar. Marque F para as informações falsas e V para as informações verdadeiras. É na porção sul do Brasil que encontramos o clima semiárido e apresenta a floresta amazônica? Falso. O clima subtropical influencia diretamente o desenvolvimento da vegetação do Pantanal? Falso. Chuvas intensas ao longo do ano todo influenciam a vegetação como a da Mata Atlântica? Verdade. Nas áreas litorâneas, que recebem grande umidade do oceano, desenvolve-se a vegetação da Mata Atlântica? Verdade. Observe a fotografia e responda as questões a seguir. Que lugar é esse retratado na fotografia? Litoral da Bahia. Que tipos de vegetação geralmente desenvolvem-se nessas áreas? Restinga e manguezal. Em sua opinião, essa vegetação está ameaçada ou sofrendo com algum impacto ambiental? Sim. Pela expansão da urbanização, o que significa que maior quantidade de resíduos e esgotos são lançados no mar e, consequentemente, contaminam o solo desse tipo de vegetação, além de dificultar que as espécies típicas dessas áreas se reproduzam. Segundo a regionalização do IBGE, em qual região do Brasil você mora? Muito bem, de acordo com o IBGE, nós moramos na região Nordeste. Leia o texto a seguir e responda as questões a seguir, né? Muito bem. Pinte os quadros abaixo com o nome dos estados citados na reportagem que fazem parte das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e use uma cor diferente para cada região. Muito bem, vamos começar com o Sudeste.
São Paulo, Rio de Janeiro e só. Nordeste temos o Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Piauí, Pernambuco e Bahia. Do Sul temos Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ah, faltou um do Nordeste, que foi Rio Grande do Norte. Pronto. De acordo com o texto, quais estados serão os primeiros a estenderem a vacinação? Eles fazem parte da mesma região? Justifique. Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Não pertencem à mesma região, pois Bahia pertence ao Nordeste e os demais estados à região Sudeste. Quais regiões brasileiras não foram citadas nessa reportagem? Regiões Centro-Oeste e Norte. Qual estado da região Nordeste não foi mencionado na reportagem? Maranhão. Os demais foram. Nas áreas em que se estendem pelo litoral, que recebem grande umidade do oceano, encontramos a vegetação de Mata Atlântica. A biodiversidade da floresta amazônica está relacionada às chuvas frequentes e à incidência de sol ao longo do ano, enquanto no Nordeste a vegetação da Caatinga é adaptada ao clima semiárido. Há dois tipos de vegetação que se localizam nas áreas de transição: o Pantanal, no Centro-Oeste, e a Mata dos Cocais, localizada principalmente entre os estados do Maranhão e Piauí. Essa vegetação é caracterizada pelas palmeiras da carnaúba e do babaçu. Na região sul, o clima subtropical favorece o desenvolvimento de campos com espécies de vegetação rasteira, como gramíneas, presente em serras e em áreas com relevo mais ondulado. Nessa região também encontramos a mata de araucárias. A vegetação do cerrado, no Centro-Oeste, já foi amplamente devastada para a prática da agropecuária. As grandes regiões brasileiras, oficialmente estabelecidas pelo IBGE em 1969, dividem o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os critérios para essa regionalização foram feitos com base nos limites políticos dos estados e nas semelhanças naturais, econômicas e culturais. Onde que, para muitos, esse tipo de divisão não está correta, já que algumas regiões mesclam mais de uma semelhança natural. Muito bem. Agora nós vamos passar para a região norte. A imagem que vocês veem aí no livro de vocês é o encontro, das águas do rio Solimões, esse tom barrento, com o rio Negro. E a partir da junção deles é que forma o rio Amazonas. Neste capítulo você conhecerá a região norte e os aspectos físicos e econômicos dos estados que a compõem. Também estudará a floresta amazônica, que ocupa grande parte do estado, e as razões que ameaçam a sua preservação. Muito bem. Em sua opinião, por que as águas dos rios retratadas na fotografia apresentam tonalidades diferentes? Muito bem. O que a gente sabe é o seguinte: o rio Solimões vem de uma área montanhosa e, por ter uma mudança de relevo, ele acaba vindo mais rápido. Devido à sua velocidade, ele acaba trazendo muitos detritos misturados à sua água, por isso esse tom barrento. Já o Rio Negro, ele é um rio mais de planície, ou seja, ele não tem tanto sedimento misturado, porém ele passa por uma área de grande quantidade de vegetações,
que consequentemente as folhas e galhos caem na água e conforme vão se decompondo, acabam dando essa cor escura ao Rio Negro. O motivo deles não se misturarem está devido ao pH, no qual o Rio Negro ele é mais ácido que o Rio Solimões, e a temperatura, que obviamente, né, o Rio Negro, por ter uma coloração mais escura, ele é mais quente. E por ter essa variação de mudança de temperatura e acidez da água, ocorre deles não se misturarem durante uma grande quantidade de espaço, até que ambos comecem a se equilibrarem, formando o rio Amazonas. Muito bem. Se vocês quiserem mais informações sobre essa mudança entre o Rio Negro e Solimões, existe um vídeo do canal Manual do Mundo que fala exatamente sobre essa ligação entre os rios. E aí, esse ponto aqui mostrado no livro de vocês é bastante estreito, pois ele chega a ter mais de 4 km de extensão e na área do encontro dos rios a profundidade pode passar dos 30 metros. Continuando, vamos primeiro ver os números da região norte. Na região norte encontramos a maior floresta tropical do mundo e também a mais devastada. A floresta amazônica, embora a floresta seja marcante no modo de vida da população, existe uma grande diversidade cultural dos povos que habitam essa região. Observe o mapa a seguir. Os 7 estados que compõem a região norte e que ocupam mais de 45% do território brasileiro são Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. E a Rondônia, bem aqui, desculpa. Muito bem. É aqui que vai entrar a nossa atividade dessa semana. Não vai ter exercícios, vai ter uma pesquisa. Vocês vão escolher um dos estados da região norte para fazer uma pesquisa, como origem, principais características, economia e desenvolvimento. Se você escolher, vamos supor, o Acre, você vai pesquisar a origem do estado do Acre, o porquê do nome Acre, quais são as suas principais atividades, e não, lá não tem dinossauro. Voltando. Clima e vegetação. Na região norte está localizada a maior biodiversidade de plantas do planeta, com variedades que se desenvolvem de acordo com diversos fatores naturais, como o clima e o tipo do solo. A elevada umidade durante o ano todo, resultado das constantes chuvas e dos curtos períodos de seca, por exemplo, tem influência direta na formação vegetal que se desenvolve nessa região. O clima equatorial, quente e chuvoso, cria condições que possibilitam o surgimento de diversas espécies de plantas. A água das chuvas abastece os rios e a rede hidrográfica, que possibilita o desenvolvimento de plantas, tanto à margem dos rios quanto as adaptadas às áreas de planície. Outro fator interessante é que só tem chuva por causa da floresta e só tem floresta por causa da chuva. Como é possível? Devido à evapotranspiração das plantas em grande quantidade, acaba criando uma quantidade de umidade muito forte e acaba alterando o clima, fazendo com que chova mais. É tanto que a umidade gerada pela floresta é tão grande que é o único local do mundo em que existe uma massa de ar continental úmida, enquanto todas as outras massas de ar continentais do planeta são secas. A que é formada na região norte aqui do Brasil, ela é úmida e é responsável pelas chuvas tanto na região centro-oeste, sudeste e sul. Todas elas se beneficiam da umidade gerada na floresta amazônica. As elevadas temperaturas fazem as plantas liberarem umidade para a atmosfera, processo chamado evapotranspiração.
Desse modo, a floresta passa a fazer parte da dinâmica das chuvas da região. Observe o mapa abaixo, que a floresta amazônica se estende por praticamente todos os estados da região norte. No estado de Tocantins, atua o clima tropical, que apresenta períodos de seca prolongada, e o cerrado é a vegetação predominante. Outros tipos de vegetação que ocupam as áreas menores da região são campos, nos estados de Roraima, Amapá e a vegetação litorânea. Mas como podemos ver no mapa, floresta tropical ela é hegemônica em relação à região norte. Muito bem. Com isso, nós vamos terminando a nossa aula dessa semana. Lembrando, o trabalho de vocês é fazer uma pesquisa sobre um dos estados da região norte. Para me enviar, como vocês vão me enviar? Eu vou deixar no grupo da sala o meu e-mail para que vocês façam um documento do Word e enviem. Caso não possam fazer um documento do Word por algum problema, eu quero esse trabalho manuscrito, fotografado e enviado para mim no privado pelo WhatsApp mesmo, ok? Muito bem, lembrando, escolham um dos estados e pesquisem sua origem, principais atividades econômicas e suas características. Muito bem. Com isso, vamos acabando a nossa aula. Bom estudo a todos.